Então, a resposta a essa pergunta, se compensa ou não, é sim, compensa e compensa muito, certo? E por que eu digo que compensa? Porque há uma proteção legal para a sua desocupação. E a proteção legal está lá no artigo 30 da Lei 9.514 de 97. A lei cuida de dar proteção ao sucessor do credor fiduciário, no caso o banco, né, e o sucessor, no caso o arrematante, da proteção de que ele terá aí a desocupação facilitada. Não diria nem facilitada, mas tutelada, protegida pela lei, o que acaba, obviamente, facilitando aí a tarefa de desocupação. Então, eu digo que compensa por essas duas, né, esses dois aspectos. Primeiro, você vai arrematar o imóvel com um desconto substancial, considerável, e o tempo para desocupação, se colocado na sua planilha de ROI, de retorno do investimento, você verá que será insignificante, né, para ali dispensar uma oportunidade só porque o imóvel está ocupado. O segundo aspecto que nos faz concluir que realmente compensa arrematar os imóveis ocupados em leilões extrajudiciais, é justamente a proteção legal. A lei dá uma proteção muito forte. O artigo 30 da Lei 9.514 de 97 transfere para o arrematante a prerrogativa de ver o imóvel desocupado no prazo de 60 dias. Uma prerrogativa que inicialmente pertence ao banco, ao credor fiduciário. Então, é muita proteção legal, o que acaba aí por facilitar a nossa tarefa de desocupar os imóveis arrematados em leilões extrajudiciais. Então, o artigo 30 da Lei 9.514 de 97 é uma proteção forte para o direito do arrematante de ver ali o imóvel arrematado que esteja ocupado, de finalmente vê-lo desocupado num prazo razoável, certo? Então, o que diz o artigo 30 da Lei 9.514 de 97? Ele diz o seguinte: é assegurado ao fiduciário, primeiramente ele dá o direito ao fiduciário, que é o banco, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, no caso, o arrematante, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que trata o artigo 26A, 27 e 27A, que é propriamente o arrematante. A reintegração na posse do imóvel. Aqui cabe um parênteses. A reintegração na posse do imóvel com relação ao arrematante, trata-se de um erro semântico da lei, né? Mas a lei tem que ser interpretada sistematicamente. Então, o que eu quero dizer com isso? A interpretação sistemática desse dispositivo garante aí a emissão na posse pelo arrematante. Não vai entrar com ação de reintegração de posse, porque a reintegração de posse é para quem já teve a posse e perdeu ela por um ato injusto, ilegal, e aí reivindica a reintegração. No caso do arrematante, a ação cabível à emissão na posse. Apesar desse erro semântico, com relação ao arrematante, isso em nada afeta o direito que consta aí do artigo 30, certo? Então, a emissão na posse, leia-se, onde está reintegração, literalmente aí, leia-se emissão na posse do imóvel. Será concedida liminarmente para desocupação no prazo de 60 dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome na forma prevista no artigo 26 desta lei. O que está dizendo aqui o artigo 30 da Lei 9.514 de 97? Quando ele diz liminarmente, ele diz urgentemente. Ele diz que será deferida a emissão na posse urgentemente. Liminarmente quer dizer isso. Quando você ouve falar no direito de liminar, de tutela de urgência, de liminar, vai remeter a algo que acontece
rápido, que tem que acontecer rápido, porque é algo que, para que seja concedido liminarmente, que tem que existir, que é o perículo in mora, que é o perigo da demora. Então, aqui a lei, ela já reconhece legalmente que, quando você arremata em um leilão extrajudicial, há aí o reconhecimento da existência do perigo in mora, do perigo da demora. Quer dizer, a tutela da lei diz, olha, o arrematante, ele arrematou, ele tem perigo da demora, que caminha aí para consagrar o seu direito, que milita ao seu favor. Por quê? Porque quem arrematou quer ter a posse imediata do bem. Então, a lei está tutelando esse perigo in mora, esse perigo da demora, visando, né, que o arrematante de boa-fé, ele não tenha aí que suportar prejuízos injustos, né? Injustos pela ocupação indevida do imóvel, de 1%. E não é sobre o valor da arrematação, é sobre o valor de avaliação do imóvel. Então, é sempre sobre o valor de avaliação do imóvel. E isso também te dá uma segurança, porque se ocorrer algum outro tipo de intercorrência não esperada ali no momento da desocupação, você poderá aí, né, ter o seu prejuízo, digamos assim, remunerado pelo tempo que a pessoa ficou no imóvel, certo? 1% sobre o valor de avaliação do imóvel. Veja bem, não é sobre o valor da arrematação. Mas e aí? Quando eu arrematar um imóvel em leilão extrajudicial, eu já sei que eu tenho o direito que o artigo 30 me confere. E qual seria esse direito? O direito de obter a emissão da posse no prazo de 60 dias, desde que eu comprove a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, porque eu sou um sucessor dele como arrematante, e também comprove ali que eu já registrei o imóvel em meu nome. Comprovei para o juiz não pode vir aí com teses outras que de interpretação própria do dispositivo do artigo 30, porque o artigo é taxativo, ele diz que será concedido liminarmente a posse, certo? Mas e aí? Quando eu arrematar esse imóvel, ele vai estar lá ocupado e vai ter um tempo ali, né, do cartório, que eu vou enviar a documentação, vai demandar um tempo para que eu consiga, né, ter a documentação no meu nome. Qual que é a orientação que eu dou para vocês, que é o que eu utilizo aqui no escritório há muitos anos e tem dado aí um percentual de êxito aí de 80%, 90%. O que eu indico a vocês é tentar fazer uma desocupação amigável através de uma notificação extrajudicial. Dizer, olha, eu arrematei esse bem, né? Aqui na área de membros tem como bônus aí o modelo de notificação, certo? Para que vocês só preencham os dados específicos. Então, você vai mandar a notificação para quem está ocupando, dizendo que você arrematou, junta lá a comprovação de que você arrematou o imóvel e, né, solicita ali uma desocupação amigável, sem a necessidade de ingressar com ação. E eu digo a vocês, geralmente, essa notificação, ela surte efeito positivo. A pessoa, ela prefere desocupar logo o bem, né, desocupar o imóvel, sem ser aí passar pelo vexame de um oficial de justiça e lá retirar ela, né? E às vezes até colocar as coisas na rua ou num caminhão qualquer, sem estar preparado, né? Ela prefere, muitas vezes, entrar num acordo, né? E aí a estatística é de 80% a 90%, pedir um prazo razoável, né? Que geralmente é de 30 a 60 dias, para que desocupar o imóvel, arrumar um outro lugar, desocupar o imóvel e levar as coisas dentro. Então, antes de entrar com essa ação, que é um direito seu como arrematante, que é a ação de missão na posse, que também tem modelo aqui na área de membros como bônus para vocês,
antes de você pleitear essa ação de missão na posse, no interregno de tempo ali entre a arrematação e o registro em seu nome no cartório, que vai demandar alguns dias, envie essa notificação para o ocupante e tente aí uma desocupação amigável. Você verá que, na imensa maioria das vezes, vai surtir um efeito positivo. A pessoa vai desocupar, porque ela sabe que ela já tem a noção de que é algo irrevogável ali a perda da propriedade, que antes era resolúvel, né, e que o banco conseguiu aí a consolidação em seu nome, seguindo, obviamente, um procedimento da Lei 9.514 de 97. Mas existe também a hipótese de você, né, mandar essa notificação e a pessoa não atender a sua intenção ali de fazer um acordo, né, para desocupação amigável. E aí você vai ter que entrar, utilizar o artigo 30 da Lei 9.514 de 97, entrar com ação de ignição na posse, porque nós vimos que lá fala reintegração de posse, mas com relação ao arrematante não se trata de reintegração de posse, é uma ação de ignição na posse, porque o arrematante nunca teve a posse do imóvel, então ele tem que ser emitido na posse, certo? Então, você vai entrar com ação de ignição na posse, vai comprovar ali com a juntada da matrícula que houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e que você arrematou esse imóvel, conforme também vai constar do registro, a aquisição ali averbada, a sua aquisição da propriedade imobiliária. E aí você vai pleitear para o juiz a aplicação do artigo 30, que é o deferimento liminarmente da emissão na posse. Quando se diz liminarmente, é urgentemente, sem discussão. A lei já diz. A lei não diz assim, o juiz vai analisar se tem perigo em mora ou não. A lei já presume a existência do perigo da demora, que é o perigo de prejuízo para o arrematante. Então, o juiz não tem que fazer ilação e nem construção teórica em cima de algo que a lei já determina. É uma segurança muito grande mesmo. Né? A lei dá uma segurança muito grande ao arrematante, né, no que tange à desocupação do imóvel. E nessa ação de missão na posse, como nós já dissemos em aula anterior, eu já mencionei algo aqui nessa aula também, é possível que você também já faça uma acumulação de pedidos, quando você vê que o arrematante está realmente, o ocupante, não, o arrematante somos nós, o ocupante está ali num posicionamento radical de não desocupação, né? E tem pessoas também que querem levar vantagem em tudo, mesmo sabendo que não tem direito. Então, você também pode, nessa ação de missão na posse, já acumular ela com o pedido de pagamento da taxa de ocupação de 1% sobre o valor da avaliação do imóvel. Isso também se mostra eficaz, porque a pessoa vai verificar ali que ela não vai morar de graça no imóvel, né? Ela está ali, cada dia que passa, ela está pagando, né? Eu digo cada dia, porque o artigo 37A da Lei 9.514 de 97, ele diz que essa taxa é mensal ou por fração de dias, né? Então, a cada dia que passa, ela está pagando, né, uma fração aí de referente a essa taxa de ocupação, que soma 1% ao mês sobre o valor de avaliação do imóvel, como uma espécie de aluguel. E também você pode encontrar a hipótese, e vai encontrar, porque quando a pessoa passa, ela não fica naquele primeiro funil que a gente faz, que é da notificação, geralmente você vai ter um pouquinho mais de trabalho para desocupar. A pessoa de boa vontade, a pessoa honesta, ela vai desocupar com a notificação. Aquela pessoa que quer levar vantagem, ela vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Muitas vezes você entra com a ação, obtém a liminar e a pessoa corre do oficial de justiça. Ela simplesmente se evade do local toda vez que o oficial de justiça a procura, e o oficial de justiça vai certificar para o juiz que não está conseguindo
encontrar ali o ocupante para fazer a intimação para desocupação no prazo máximo de 60 dias. É bom que se diga aqui um parênteses, que a lei diz prazo máximo de 60 dias, mas na prática o que se vê são os juízes dando o prazo de 30 dias, porque o que a lei diz é o prazo máximo, né, de 1 a 60 dias. Então, os juízes dão uma média aí de 30 dias de prazo para desocupação. Então, o oficial de justiça pode certificar lá que não está conseguindo encontrar esse devedor, né? Esse ocupante indevido. O que é que você pode fazer para resolver esse problema? Você vai pedir, e aqui na área de membros tem também modelo de petição, já tudo pronto, mastigado para você, apenas preencher os dados específicos, e você vai pedir a intimação por hora certa do ocupante. O que quer dizer isso? Quer dizer que, havendo suspeita de ocultação por parte do ocupante, poderá se dar a intimação por hora certa. E essa intimação por hora certa, ela acontece da seguinte forma: o oficial de justiça vai lá por 2 vezes, não encontra o ocupante, ele vai na segunda vez intimar qualquer pessoa que esteja lá no imóvel, ou um vizinho, ou o porteiro do prédio, e vai dizer: olha, amanhã, em tal horário, eu retorno aqui. Se o ocupante não estiver aqui, o fulano de tal não estiver aqui, eu vou dar por intimado na pessoa de qualquer um que esteja no local, inclusive do porteiro, inclusive do vizinho, inclusive de um funcionário que esteja trabalhando no imóvel, né? Aí depende da situação fática específica, né? E aí o oficial de justiça deixa esse mandado lá e retorna no outro dia na hora que ele marcou. Por isso que se chama intimação por hora certa. E aí, se ele retorna no outro dia, na hora que ele marcou, pergunta novamente do ocupante, e o ocupante novamente não está lá, ele vai dar por intimado o ocupante, mesmo sem tê-lo encontrado. Ele vai intimar na pessoa de qualquer um que esteja ali no imóvel, certo? Inclusive do vizinho, viu? E aí, o que ocorre? Começa a correr o prazo dado pelo juiz, que nós vimos que o artigo 30 da Lei 9.514/97, ele estabelece um prazo máximo de 60 dias, mas esse prazo pode variar, pode ser dado 30 dias, que é o que mais você vai ver. Então, a partir do momento que ocorre a intimação por hora certa, começa a contar o prazo de 30 dias, ou se o juiz tiver dado o prazo máximo de 60 dias, o fato é que o prazo para desocupação começa a contar. Passado o prazo, o oficial de justiça vai ter que voltar lá para constatar se houve a desocupação. E aí, ou você já pode ir lá também, já verificar, né, que não desocupou e noticiar para o juiz. Aí vai um novo mandado para tirar de forçada, né, de forma coercitiva mesmo, o ocupante do imóvel. Aí não importa se ele arrumou um local para colocar os móveis dele ou não, certo? Então, a intimação por hora certa resolve muita coisa também. E aqui, repito, na área de membros tem ação, né, modelo de ação judicial, para que você faça esse pedido diretamente ao juiz, certo? Então, veja bem, a questão de comprar um imóvel ocupado em leilão extrajudicial é uma questão muito tranquila. Dá para ver que a proteção legal ela é ampla, porque o artigo 30 ali que nós estamos estudando, a Lei 9.514 de 97, ele não deixa margem para discussão judicial de qualquer espécie. E aí que eu digo que é mito, né, dizer, mas o idoso ou a mulher que é separada do marido, ela vai ter uma proteção. Não pode. Né? Por quê? Porque já houve a consolidação da propriedade em nome do banco, já houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, e esse credor fiduciário, como proprietário do bem, vendeu ele conforme a lei em um leilão extrajudicial. O que, né, importa necessariamente em dizer que o artigo 30, prevendo essa situação consolidada, ele, de forma proposital, não dá margem à discussão fática, não. Basta que você comprove que houve a consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário, e que não se esqueçam disso, e que você já, né, que você arrematou e já colocou em seu nome ali no cartório de registro aquele imóvel. Não tem mais discussão. O perigo da demora, né, ele é já presumido pela lei. E a lei diz assim, ela diz que tem direito quem arrematou, né, e está lá no registro de imóveis em seu nome, o que prova o quê? Que prova o que a lei diz que denomina de fumaça do bom direito, né? Plausibilidade do direito invocado. Quer dizer, trocando em miúdos aqui, sem juridiquês, a lei diz que o fato de você comprovar que você arrematou te dá imediatamente o direito de ter a posse do imóvel. E aí poderia, né, como poderia ter uma discussão sobre perigo da demora ou não, falar, não, mas vamos deixar para um julgamento de mérito e não para um julgamento aqui de liminar. A lei diz taxativamente também que essa emissão na posse vai ser deferida liminarmente, bastando que comprove aí, né, a aquisição da propriedade. Então, não há espaço para que o juiz ele tenha aí alguma incursão acadêmica, doutrinária, pontue algum aspecto de ordem fática para negar essa liminar. E é por isso que os leilões de imóveis ocupados são seguros, sim. E aí, como nós já dissemos, se houver uma outra situação inesperada, que também pode acontecer, né, e que demande mais tempo para desocupação, você também tem a segurança aí da cobrança da taxa de ocupação, né, que tem aula específica que já está disponível para vocês, né, na área de membros, aula específica onde eu ensino como fazer essa cobrança. Ela pode ser tanto numa ação de cobrança específica, quanto na própria ação de emissão na posse, certo? Você já faz o pedido lá de cobrança dessa taxa de ocupação com base no artigo 37A da Lei 9.514 de 97. Aqui, para diferenciar, para que a gente encerre esse tema da desocupação, fazendo uma diferenciação aí do procedimento, é importante que se diga que os imóveis arrematados em leilão judicial, em leilão extrajudicial, eles têm uma diferença no que tange a desocupação. Lá nos imóveis arrematados em leilão judicial, né, você não precisa entrar com ação de emissão na posse. O juiz, no momento da expedição da carta de arrematação, vai expedir o mandado de emissão na posse. Aqui, como nós estudamos hoje, né, nos leilões extrajudiciais, que é o objeto do nosso estudo nesse módulo, você terá que ingressar com uma ação de emissão na posse. Então, isso acaba gerando um custo a mais para a sua arrematação. Então, também indico que você coloque na planilha o que você vai gastar ali de advogado, né, porque vai precisar de um advogado para pleitear em juízo essa emissão na posse. Já coloca na planilha. Mas não se esqueçam, façam sempre a notificação extrajudicial como primeira tentativa de desocupação do imóvel. E vocês verão que 80%, 90% das vezes a pessoa desocupa de forma amigável. Aqui, na área de membros, tem também um modelo de termo de acordo para desocupação. Viu? Está tudo lá para que vocês tenham, né, o maior conforto possível e a maior segurança jurídica possível para fazer, né, as arrematações aí e lucrar bastante com isso. Então, é bastante nesse mercado imobiliário relacionado aos leilões, tanto judiciais quanto extrajudiciais de imóveis. Então, assim, sempre façam a notificação e busquem um acordo. Se não deu acordo, entre com a ação de emissão na posse, conforme o caso, já faça lá o pedido de pagamento da taxa de ocupação, já avisando aí, né, demonstrar, no mínimo demonstrar para o ocupante que esse período que ele está ocupando lá não ficará, né, assim, simplesmente de graça, né? Não vai ser nada que ele vai levar vantagem, porque ele vai sair com um débito correspondente a 1% do valor de avaliação do imóvel por mês de ocupação.
indevida, certo? Então é isso aí. Resumindo aqui, não é um bicho de 7 cabeças comprar imóvel ocupado em leilão extrajudicial e, ao contrário, são excelentes oportunidades que você vai encontrar de imóveis ocupados em leilões extrajudiciais de qualquer banco, Caixa Econômica, Banco Santander, Bradesco, Itaú, qualquer banco. O que você tem que saber é o caminho a percorrer para facilitar e tornar mais eficiente essa desocupação. É isso aí.